Beleza, pessoal, bom dia a todo mundo. Essa daqui é uma aula de EQE 112, Introdução ao Cálculo de Processos, e nós vamos continuar a conversar sobre as variáveis de processo. Desse assunto todo, nós já conversamos sobre formas de quantificar matéria, tá? Ou seja, espécies químicas. Então, a gente já conversou sobre concentração, já conversamos sobre na verdade, as diferentes bases para quantificar matéria, concentração mássica, concentração molar. Já vimos também outra forma bem conveniente, que são as frações de espécie química em uma dada mistura. E depois disso a gente conversou sobre as variáveis interessantes para análise das operações de processo. E dessas eu destaquei duas: a pressão, que a gente conversou na aula passada, e na anterior também a gente já tinha iniciado, e a gente começou a falar na aula passada sobre a temperatura. Essas duas variáveis são figurinha fácil na profissão e na área de cálculo de processos. E elas são muito, muito importantes mesmo para qualquer processo industrial. Na verdade, muda tudo, dependendo tanto da pressão quanto da temperatura. E você sempre pode jogar com as duas, tá? É um processo com uma pressão muito alta, mas você não precisa, de repente, colocar uma temperatura tão alta. E o inverso também é verdade. Às vezes você mexe com a temperatura para não precisar mexer com a pressão. Então, as duas têm uma relação muito forte. E nesse sentido, a gente conversou na aula passada, o finalzinho da aula passada foi justamente a ideia, né, do que é a temperatura. E é uma forma de tentar quantificar o grau de excitação térmica em uma dada substância. O quanto as moléculas estão se mexendo. E para isso nós nos acostumamos, é muito conveniente pensar um número. E esse número é a medida de temperatura. Na aula passada conversamos sobre diferentes formatos na verdade, formato não, mas equipamentos para medir temperatura. A gente falou sobre a dilatação volumétrica, um avanço, né, da dilatação de um determinado fluido em um equipamento que a gente sabe muito bem qual é, o termômetro, e isso daí ao lado de uma escala. E o quanto o fluido está dilatando vai ser o quanto de temperatura tem avaliado no sistema. A gente conversou também sobre uma relação entre resistência elétrica e, no caso, aí vai ser a transferência de calor. E por isso você pode utilizar resistores elétricos para relacionar com a temperatura em um dado sistema. Eu acho que eu comentei isso também. Esse é um assunto que vocês vão ver lá em transferência de calor. E vocês vão, todos os cálculos lá, vão justamente utilizar como base essa relação com resistências elétricas. E por fim, a gente falou sobre o termopar, que é o mais utilizado industrialmente. É todo baseado em uma haste. Essa haste é inserida no equipamento e os sinais, né, que são propagados, eles podem ser transmitidos através de um cabo e, portanto, você pode olhar, né, a temperatura em um visorzinho que traduz, né, o que está acontecendo com esse material. E então você tem formas, né, de olhar a temperatura dentro de determinados equipamentos. Beleza, isso daí foi o que a gente discutiu na aula passada. Agora a gente precisa entender como funciona a medida em si. Tá? E para isso, a gente vai trabalhar com escalas relativas. E tudo vai depender, né, da forma como analisamos o sistema térmico em si. E para isso, existe um padrão de referência. Tá? Então, tudo é baseado na avaliação do comportamento
da substância mais abundante que temos. Na verdade, nem sei se é a mais abundante comparada ao ar. Acho que é, acho que é. Mas a gente vai utilizar a água como a substância padrão de análise. Tá? E, portanto, como a gente está trabalhando com essa substância, e eu já falei no iniciozinho dessa aula, que a temperatura tem uma relação direta com a pressão. Por isso, a gente vai utilizar como referência todas as nossas avaliações à pressão atmosférica. Então, esse é o nosso ponto de partida. E para isso, eu trago para vocês, com escalas relativas, dois formatos. Um formato utiliza 100 subintervalos entre dois padrões de comportamento da substância, no caso aí da água. Tá? A outra escala relativa decidiu, tá? O cara virou, parou, pô, eu não quero usar 100 subintervalos, não. Eu quero usar 180 subintervalos. Essas são as escalas. A primeira, graus Celsius, e a segunda, em graus Fahrenheit. Então, essa daí é a premissa básica. E como é que isso daí vai funcionar? Então, vamos imaginar que existem dois estados. O ponto de ebulição da água é o primeiro estado, e o segundo estado é o ponto de fusão da água. Acredito que todo mundo sabe o ponto de ebulição no momento que a primeira bolinha vai aparecer no sistema, num sistema em que a água inicialmente é líquida, ela passa para a fase vapor. E a fusão é o primeiro ponto em que aparece o cristal de gelo. E, portanto, ela muda de estado, ela começa a mudar de estado. E esse daí é o nosso ponto, são os dois pontos de análise. E o que a escala em graus Celsius fez? Ela virou, pô, aí, cara, vamos dizer o seguinte, como eu tenho 100 subintervalos entre esses dois estados, eu vou definir como padrão para mim que o ponto de fusão da água vai ser o meu ponto zero. Tá? Então, vou dizer que nesse ponto eu tenho 0 graus Celsius. E é isso que foi feito aqui. Com essa base, eu vou utilizar um subintervalo de 100 graus Celsius até atingir o outro estado, o outro extremo da minha escala relativa, que vai ser a ebulição da água. E esse é o motivo pelo qual, a partir do ponto zero, a ebulição da água é definida como 100 graus Celsius. Tá? Beleza, isso daí é o que é feito com a medida, né, avaliada em graus Celsius. Do outro extremo, a gente tem, na verdade, no outro extremo, né, uma outra proposta são os graus Fahrenheit. E nos graus Fahrenheit foi definido, pô, professor, por que é 32 graus Fahrenheit? Porque o maluco quis assim. Então o maluco virou, não, aí olha, eu vou definir que a fusão da água, o ponto de fusão, é 32 graus Fahrenheit. Ok. Aí ele E você sabe o que era o 0 grau Fahrenheit? O que ele usou como referência para definir o zero? O zero, eu vou te dizer que tem um ponto também, tá? Só que eu não lembro de cabeça. Você lembra? Porque eu não lembro. Eu não, por isso estou Não? perguntando. Deixa eu... agora que você botou aqui, agora eu fiquei curioso. Tô curiosa Tão também. curioso. Vou botar no Google. Porque de Eu cabeça eu acho não que tem a lembro. ver com a temperatura do corpo humano, alguma coisa. Mano, se for corpo humano, a gente tá frio. Ah, Viu, não, não gente? tem como, não, porque ia ser... deixa. Vou botar aqui e perguntar para o nosso amigo Google. Vamos ver. Por que Fahrenheit escolheu 32 e 212? Na verdade, ele escolheu 32. Ele não explica o porquê. Ele só falou que botou 32 porque ele viu o gelo e 212 porque ele viu a água fervendo. Não achei. Olha, o Google é sinistro, né?
Ele bota Eu aqui. achei. Ah, fala. Qual a lógica do maluco em fazer isso? Tá? Você achou alguma coisa? Aqui na Wikipédia Hum, tem um texto falando a história do Fahrenheit. Aí tem um texto com as coisas aqui de 0 grau, mas é uns parágrafos aí que tem que parar depois para ler para entender. Mas eu acho que aqui explica. Que eu vou tanto que no colocar. final a última frase o ponto de fusão da água tornou-se 32 graus. Aí depois eu vou parar para ler para entender por quê e tal. Eu lembro de Eu ter achei aqui lido. como ele definiu o 0 grau do Fahrenheit. Então me diz aí. Então, Fahrenheit refere-se a uma medida de temperatura em outra história. Fahrenheit calculou o 0 grau tomando uma medida do ponto em que partes iguais de sal e gelo misturadas se fundem. Agora, por Tá. que ele fez isso? Não sei. Pois é. Lembra que eu comentei sobre o sistema inglês? Tá? Que, cara, que maluco, que parada maluca, em especial adotar, né, a força comunidade fundamental no sistema. Fahrenheit também, tá? Tinha um negócio aí meio maluco na parada, tá? Mas o ponto aqui tudo bem, vamos voltar. O ponto as duas referências que a gente tem, fusão da água e ebulição da água. Eu vou inventar uma historinha agora, deve ter sido com 32 anos que o maluco disse, não, 32 aí a fusão da água. Deve ter sido, tá? Deve ter sido. Tá? Algum motivo tem. Mas o ponto é que representa, tem uma representação física desses dois pontos. E ele montou uma escala cuja variação é de 180 subintervalos do ponto de fusão da água até o ponto de ebulição da água. Tá? Então, essa daí é a nossa premissa básica, é a partir daí que a gente vai montar toda a estrutura de conversão, né, entre essas escalas. O grande lance aqui é que as divisões entre as duas ideias, as duas propostas, não é a mesma. Então, eu não consigo converter de uma maneira direta o que é medido em graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, a gente precisa fazer o que se chama conversão relativa. Tá? E para isso, tá? Eu esqueci de marcar, conversão relativa. E para isso, a gente pode utilizar o espaço que o fluido percorre, aquela medida termométrica. Vou dar um exemplo. Tá? Aqui, olha. Aqui a gente pode ver, poxa, numa evolução de temperatura em graus Celsius, tá? O quanto ele mudou, tá? Eu posso olhar a medida em graus Celsius e eu posso ver também em graus Fahrenheit e tentar montar uma comparação entre esses dois carinhas aí. Mas, poxa, como nós temos dois pontos que são fundamentais para a proposta das duas escalas, eu vou usar esses dois pontos. Então, olha só a ideia da proposta. Eu vou chegar e vou avaliar os dois pontos e eu vou fazer essa medida justamente em relação a um ponto genérico, tá? Uma temperatura que deve estar em um determinado sentido físico no mesmo ponto, tanto em Fahrenheit quanto em Celsius. Então ele fez assim, olha, eu vou pegar, eu vou reescrever o que está escrito aqui só para ver se eu consigo botar uma didática um pouquinho melhor. Então eu vou pegar aqui, olha, a temperatura em graus Celsius em relação ao meu ponto de fusão da água, menos isso daqui na escala em graus Celsius. E aí eu vou colocar isso em relação à escala completa. O que seria a escala completa? O ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Beleza. Menos 0. Ok. E repara que isso daí tem que ser igual quando montamos o significado físico em Fahrenheit. Afinal de contas, a medida, o significado físico de medida de temperatura tem que ser igual.
ambos representam quantas moléculas estão tendo o grau de excitação molécula térmico das moléculas. Então, vou pegar aqui e vou colocar. Beleza. Mesma proposta. Esqueci de botar aqui. Só que agora eu vou usar os pontos extremos da outra escala. Ok. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou fazer continhas, tá? T graus Celsius menos 0, até onde eu sei, até onde a matemática me ensinou, tá? Isso vai dar a própria temperatura em graus Celsius, tá? 100 menos 0 vai dar 100, tá? E aqui, como eu tenho, né, um subintervalo, 180 pontos em subintervalo, 212 menos 32 vai dar 180. Então, olha como isso daqui vai funcionar. Eu consigo reescrever esse equacionamento aqui, tá, dessa forma apresentada. Então, eu vou ter a temperatura em graus Celsius igual a 100 dividido por 180 em Fahrenheit, com temperatura em Fahrenheit menos 32 Fahrenheit. Repara que isso daqui vem apenas dessa manipulação, dessa igualdade que eu coloquei aqui. Só isso. Repara ainda também que é uma equação dimensionalmente consistente. Repara que nas operações aritméticas aqui, graus Fahrenheit pode ser colocado em evidência nessa subtração que tem aqui, e, portanto, graus Fahrenheit vai cortar com graus Fahrenheit que tem aqui, e no final das contas vai sobrar apenas graus Celsius com uma igualdade a graus Celsius. Então, é uma equação dimensionalmente consistente. Posso ampliar ainda a forma de escrever esse cara colocando a temperatura em graus Celsius igual a temperatura em graus Fahrenheit. E aqui eu estou fazendo o modo preguiçoso, tá? De escrever, porque eu estou evitando aqui as unidades, tá? Então, esse daqui é o modo preguiçoso. E a partir disso daqui eu tenho como representar também a mesma equação. Eu só fiz 180 dividido por 100, coloquei aqui só isso, tá? Beleza. É 100 dividido por 180. Não é 180 dividido por 100. Nesse caso aqui eu botei 180 dividido por 100. Eu inverti aqui a expressão. Ah, tá. Tá? Pegou? Aham. Beleza, beleza. É por isso que deu 1,8. Beleza, beleza. Tá bom. Eu pergunto se até esse ponto, se você preferir, você pode usar a primeira expressão, pode usar a segunda expressão, você pode pegar, escrever de uma outra forma, mas o ponto base é que todas as deduções partem dessa premissa fundamental. E isso que precisa ser entendido. A partir desse ponto, você pode deduzir na forma que você quiser, não há problema algum. Ok, mas existem outros formatos, existem outras propostas. Na verdade, existem várias propostas. Existem outras até que não são usadas assim com tanta frequência. Mas no setor industrial, existem duas figurinhas que aparecem bastante, que são as escalas com base em Kelvin e em Rankine também. Então, vamos conversar um pouquinho sobre elas. As duas propostas seguem a mesma premissa, tá? Tem um significado físico diferenciado. A temperatura em Kelvin, e aí eu repito isso, tá? Eu acho que já coloquei aqui para vocês que Kelvin não tem grau, não é grau Kelvin, é apenas Kelvin, tá?
Rankine é opcional. Tá? Rankine tem um setor, né, uma linha aí que prefere botar graus Rankine, tem outra que não. Tanto até que aqui eu coloquei, tá? Grau Rankine, tá? Mas não é consenso na literatura. Então saibam que vocês podem ver os dois formatos. Mas eles fizeram uso de uma premissa básica do zero absoluto de temperatura, que é aquele ponto em que o grau de excitação das moléculas chega a inibir completamente a movimentação molecular. É um grau hipotético, tá? Mas é algo plausível, tá, de se pensar. Então, essa é a premissa básica. Tá? Então, as duas escalas partem desse ponto. Tá? Do 0 Kelvin, que vai ser igual ao 0 Rankine. Tá? No caso aqui eu vou seguir a metodologia, na verdade é a nomenclatura que eu coloquei no slide. Então, vou usar graus Rankine. Tá? Então, os dois carinhas seguem esse mesmo ponto. E aí a gente pode fazer o seguinte, tá? A gente pode tentar montar uma interconversão entre as duas escalas com a base no zero absoluto, tá? Ou a gente pode seguir também a premissa de escalas relativas, como fizemos anteriormente. Tá? E no fundo, você pode seguir por um lado ou pelo outro, tá? Não tem problema nenhum. Desde que você saiba que no ponto de zero absoluto de temperatura, quais são os valores de temperatura na escala em graus Celsius e na escala em graus Fahrenheit. E eu estou dando isso daqui para vocês. Está aqui, olha. Esses aqui são os valores fundamentais para o zero absoluto em escala em graus Celsius e em escala em graus Fahrenheit. Tá bom? Então, eu tenho uma forma de representar essa conversão entre Kelvin em graus Celsius de uma forma bem direta. Por exemplo, olhando para essa expressão aqui, já que eu tenho como base o zero absoluto, pensando no zero absoluto, a temperatura em Kelvin, que eu sei que tem que dar zero Kelvin, em temperatura em graus Celsius, eu sei que tem que ser menos 273,15 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Para montar essa conversão, eu vou pegar aqui e somar. Mais 273,15 graus Celsius. Esses dois carinhas vão se cancelar e, portanto, eu vou ter aqui 0 Kelvin, que é a minha premissa básica do ponto, né, do zero Kelvin, do zero absoluto. Essa premissa é básica também para a conversão em graus Rankine em comparação com graus Fahrenheit. Beleza? Tá. Note que você também pode fazer esse tipo de conversão com a base da ebulição da água e fusão da água. Tá? E aqui eu trago para vocês, olha, segue a mesma premissa. E eu já mostrei para vocês como é a montagem de escala relativa, então vocês sabem montar, vocês sabem fazer isso. Quais são as temperaturas, então? Tá? 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit, para a ebulição da água nas duas escalas, e 373, tá? Aqui eu estou omitindo o vírgula 15, tá? Mas teria um vírgula 15 aqui. Kelvin e 671 graus Rankine, tá bom? E a fusão da água, 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit, 273,15 Kelvin e 491 graus Rankine. Beleza? Então, com isso, vocês podem montar, por escala relativa, os fatores de conversão. Então, isso vocês viram. Até esse ponto, eu gostaria de saber se vocês têm algum problema, alguma complicação nesse assunto até aqui. Beleza? Todo mundo feliz, tranquilo? Tranquilo. Beleza, professor. Beleza. Tá bom.
Só que existe um problema, tá? E é um problema que muitas vezes pega vocês pelo pescoço. Eu ia dizer pela perna. Não, pega pelo pescoço. Tá? Porque existem algumas variáveis, quer ver? Eu acho que vocês já viram. Vocês lembram? Vocês sabem o que é entalpia? Entalpia. Sim. Sim. Sim? Vocês lembram da formuleta de entalpia? Aham. Massa vezes capacidade calorífica vezes o quê? Vocês lembram? Variação. Isso. Vai lá, continua. Variação do quê? De temperatura, não é isso? Variação de temperatura. Falhou aqui o microfone, foi mal. Beleza. Pois é, aí mora um perigo. Tá? Repara que até o momento a gente está falando sempre sobre um valor de temperatura. Tá? Desculpa, beber um pouco d'água. A gente está falando sobre um único valor de temperatura. Mas muitas das variáveis físicas que vocês vão trabalhar não fazem uso do valor da temperatura, mas de variação de temperatura. Eu vou colocar aqui alguns. Tá? Por exemplo, se eu estou trabalhando com entalpia... Epa, deixa eu escrever. Com entalpia. Tá? Vou botar aqui formuletas que talvez vocês não tenham visto, tá? Mas só para exemplificar. Entalpia, para mim, eu gosto de usar H minúsculo. É massa CP, capacidade calorífica, vezes ΔT. Uma outra forma de representar a taxa de calor, vocês vão ver lá em transferência de calor, é H, não é entalpia esse H, vou botar um H barra, é o coeficiente de transferência de calor multiplicado pela área de troca multiplicado por um ΔT. E eu posso continuar escrevendo outras variáveis que são super, hiper importantes, mas elas todas são baseadas em diferença de temperatura. E a conversão não é imediata entre escalas para a diferença de temperatura. Então, esse é um ponto que vocês têm que se preocupar. Tá? Vocês vão obter em tabelas de propriedades físicas algumas variáveis, tá? Em que aparece lá no valor da variável, não, isso daqui em graus Celsius. Aí entra muito o trabalho da sua interpretação daquela variável física. É sacana, eu acho isso errado, tá? Eu acho que as tabelas de propriedade física deveriam ser mais explícitas, que aquela variável ela não é baseada em uma temperatura em si, mas em uma variação de temperatura. Mas eles colocam, está lá em Kelvin. Mas quando você olha o significado, aquilo dali é variação de temperatura. Então, é um cuidado, é um aviso que eu estou deixando agora. Tá? Para quando você for buscar variável em tabela de propriedade física, se atente a isso. Tá? Fique atento para não converter errado as variáveis, tá bom? Eu vou botar umas pegadinhas em algumas listas, mas não é bem pegadinha, tá? Porque eu estou avisando agora, tá? Já coloquei algumas variáveis aqui, né? Então vocês já estão avisados. Mas aqui, olha, qual é o lance? Tá? Quando a gente trabalha com variação de temperatura, eu vou colocar aqui variação entre 2 pontos, tá? Afinal de contas, é isso mesmo, né? E que pontos são esses? Eu vou colocar os meus extremos físicos, o ponto de ebulição e o ponto de fusão da água. Eu sei que a variação entre esses 2 pontos extremos, na escala em graus Celsius, esse cara, eu vou escrever em vermelho para destacar, são 100 subintervalos, tá? Mas aqui em graus Fahrenheit, são 180 subintervalos. E, portanto, essa premissa fundamental vai se manter quando eu montar fator de conversão para variação de temperatura. Repare ainda que não foi por acaso, se você fizer essa análise para Kelvin, tá? Pode ver
Tá? Estou mostrando aqui embaixo. 373 menos 273,15, cara, também vão ser 100 subintervalos. Kelvin fez pensando nisso. Pô, quero uma compatibilidade direta com graus Celsius. Beleza. Então aqui eu tenho 100 subintervalos nessa escala. Quando eu colocar em graus Rankine, você vai perceber que o significado físico me deu, não por acaso, mas esse cara também me deu 180 subintervalos. Ou seja, a escala Kelvin tem uma intimidade muito grande com a escala em graus Celsius. A mesma coisa vale para graus Rankine em relação a graus Fahrenheit. Não foi por acaso que isso transpareceu quando eu mostrei as conversões para o zero absoluto. Tá? Não foi por acaso. Mas beleza, o que isso daí me traz? Os fatores de conversão não vão ser tão diretos assim. Eu tenho que pensar, quando a gente fala de diferença de temperatura. Por exemplo, se você montar uma variação de temperatura, um fator de conversão para diferença de temperatura em graus Celsius para Fahrenheit, eu tenho que olhar daqui para cá. Tá? E aí eu consigo perceber que, de fato, vai ser uma variação na escala em graus Celsius corresponde a 1,8 na variação em graus Fahrenheit. Como a gente viu que existe uma intimidade muito grande em Kelvin para graus Celsius, repara que uma variação em Kelvin é uma variação em graus Celsius. Afinal de contas, aqui, olha, os dois têm 100 subintervalos na sua escala. E isso daí vai se manter para quando você trabalhar com variação de temperatura. Dúvidas? Mistérios? Pode repetir, professor? Posso repetir. Mas posso repetir de uma maneira diferente? Eu quero uma aplicação para vocês verem que efetivamente vai ter uma diferença. Tá? Então, quero fazer o seguinte. Para poder explicar um pouco melhor esse assunto, eu quero trabalhar com um dado intervalo e eu quero calcular as temperaturas antes, para vocês verem como vai fazer a diferença. Então, vamos pensar em um dado intervalo que vai de 20 graus Fahrenheit até 80 graus Fahrenheit. Tá bom? Beleza. E eu vou calcular as temperaturas em graus Celsius. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer isso daqui. Então vou pegar agora e na letra A. Então repara que eu tenho duas temperaturas. Eu vou chamar de T1, tá? Em Fahrenheit. 20. E a outra vai ser minha temperatura 2, também em Fahrenheit, que é 80. E eu quero pegar esses dois carinhas aqui e eu quero transformar para graus Celsius. Vocês têm uma formuleta para isso? Note que eu não estou fazendo o intervalo. Eu quero calcular a primeira temperatura e depois a segunda temperatura. Tranquilo? Beleza? Sim. Aham. Beleza. Show de bola. Aí eu vou pegar aqui, olha, e vou utilizar a formuleta. A temperatura. Só estou pegando aquela formuleta que estava lá no slide anterior, hein? Sim, sim. Sobre 1,8 da temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Beleza, tá? Só reescrevi de uma maneira diferente. Agora eu vou pegar e vou substituir aqui para T1 e para T2. Tá? E isso daí vai me dar o seguinte. Que eu tenho agora T1
em graus Celsius vai ser menos 6,7 graus Celsius. E T2 em graus Celsius vai dar 26,6 graus Celsius. Ok, beleza. Agora eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a diferença entre esses dois carinhas aqui. T2 menos T1. 26,6 menos, e olha só o medo que a gente tem aqui. Porque O aqui tem uma... 26,6, ô Luiz, você pode colocar 26,7 também, porque deu 26,6, 6, 6, 6. Poderia. É, Tá, tá. beleza. Show. Tô botando assim. Tranquilo. Tá? E aí aqui, tá? Cuidado que vocês têm que ter menos, com menos dá mais, e o intervalo de temperatura vai dar 33,3 considerando aí as minhas casas decimais aqui. Beleza. Ok. E essa daqui, então, é a resposta. Só que faz o seguinte, tá? Qual é o intervalo de temperatura se você colocar a temperatura em Fahrenheit? Isso daí vocês conseguem fazer de cabeça. 80 menos 20, 60. Tá? Beleza? Tá? Aí a gente já começa a perceber que, bem, quando a gente pensa em intervalos de temperatura, a premissa não é a mesma. Tá? Os intervalos vão ser diferentes. E se eu pegar agora e tentar calcular as temperaturas usando, o intervalo de temperatura utilizando essa formuleta aqui, por exemplo, eu vou fazer errado, tá? Eu vou fazer errado. O que seria isso? Na verdade, eu não vou fazer, não. Eu vou escrever aqui em cima, em vermelhinho. Tá errado. Eu sei que eu tenho um delta em Fahrenheit. Aí vai lá, a pessoa desavisada, pô, tem um delta aí, beleza, vou chegar e vou converter esse cara daqui, tá? Aí eu vou pegar esse valor de delta em Fahrenheit e vou substituir aqui, tá? Porque é a primeira coisa que você pensa. Isso daí vai dar quanto? Aí vocês podem fazer a continha, tá? Eu acho que eu não fiz, não, tá? Deixa eu tentar fazer aqui rapidinho. Deixa eu botar aqui. Vai ser 60 dividido por 1,8 menos 32, 1,8. Opa, esqueci de dividir. 15,555. Exatamente. E aí o que você vai ter? Você vai ter uma temperatura em graus Celsius, né? Errado, hein? Você vai obter aí de 15,5. Aí você já fica, pô, a formuleta para temperatura não é a mesma para quando você trabalha em intervalos de temperatura. Tá? Vou pegar aqui e vou utilizar, então, agora a letra B, a premissa que nós montamos. Tá? O que a gente viu? Tá? Deixa eu voltar um slide, que aí eu respondo a Yasmin. A gente viu que, para a diferença de temperatura, montamos todo o processo de conversão baseado justamente nas diferenças. Tá? Então, a gente pegou aqui, olha, montou diferenças entre os dois pontos de referência, ebulição e fusão. E para fazer a conversão agora entre diferenças, intervalos de temperatura, a gente vai utilizar essa premissa aqui. Então, Yasmin, repare que para um valor de temperatura, essa é a premissa. Para diferença de temperatura, é essa daqui que é a premissa.
E isso vai depender da sua interpretação física das variáveis que você estiver trabalhando, tá bom? Então, esse é o ponto. Então, vou pegar aqui, olha, e vou utilizar, na verdade, eu estou partindo daqui, né? Que no fundo, vai dar isso daqui, tá? Então, esse fator de conversão para montar o intervalo de temperatura. Vamos lá, então. Então, vou chegar aqui, olha, agora eu quero montar um ΔT em Celsius e eu quero pegar e colocar esse cara daí, tá? Em Fahrenheit. ΔT em graus Fahrenheit. E esse cara daqui vai ser o quê? Estou utilizando lá a formuleta, tá? Em que um intervalo de delta C é 1,8 Fahrenheit. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui e vou substituir, tá? Eu sei que o intervalo, no nosso caso aqui em Fahrenheit, são 60 Fahrenheit. Lembra que eu calculei lá em cima? Tá aqui. Multiplicado, já botei, por 1 Celsius, 1 Fahrenheit, esse cara vai cortar aqui, e no final, opa, 1,8, Luiz Fernando, vai dar mole agora que está no final? Não, 1,8, perdeu o ponto da questão? Claro que não. Fazendo essa continha aqui, vocês vão ver que esse cara daqui vai dar 33,3 Celsius. E agora sim, esse cara daqui está certo. Pegaram? Sim, entendi. Beleza? Professor, Diga. o senhor pode falar de novo como é que pega o intervalo do Fahrenheit, por favor? Claro. Dado do problema, né? A gente vai avaliar o intervalo de 20 e 80, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 80 menos 20. Certo? 80 menos 20, 60. Ah, sim, agora que eu peguei. Sim. Pegou? Beleza. Sim, a gente fez a mesma ideia aqui, olha. Só que aí eu fiz para graus Celsius, né? T2 menos T1. Tá? Então, a gente fez T2 em Fahrenheit menos T1 em Fahrenheit. Tá? Então, cuidado. Tá? Calor específico, tá? Justamente pela premissa que eu mostrei aqui, olha. Calor específico, eu vou pegar aqui as unidades desse cara. Usualmente é joule, quilo, e aí pode ser Kelvin ou grau Celsius, tá? E grau Celsius. É isso daqui que vai estar tabelado. É isso que vai estar tabelado. Mas esse cara daqui, para funcionar, a gente sabe que a entalpia é joule, tá bom? Então, esse cara daqui, ele se refere não à temperatura absoluta, mas ele se refere ao intervalo. E aí, você precisa utilizar, tá, os fatores de conversão que estão aqui embaixo. Beleza? Um ponto que eu deixo aqui para vocês. Lá no ambiente virtual, vocês vão encontrar as apostilas de cálculo de processos. Eu não sei se vocês efetivamente estão utilizando a apostila. Eu sempre acho interessante dar uma lida, uma visão diferente. A apostila foi feita por um professor com bastante experiência na aula, na área de processos. Tá? Então, vale a pena dar uma olhadinha. E lá tem exercícios desse ponto aqui. Então, é o que eu estou deixando de recomendação. Para esse ponto, para esse assunto aqui, em específico, recomendo fortemente dar uma olhada na apostila. Tá bom? Repara o seguinte também, a gente finalizou o assunto de variáveis de processo, sistemas de unidade. Então, esse ponto aí, fechamos. Eu acredito que vai ter uma listinha de exercícios aí para você. Eu vou dar uma olhada, tá? Deixa eu ver. Variável de processo. Sim, a gente falou sobre unidades, né?
Agora eu acho que tem uma listinha especial, vou dar uma olhada lá no AVA para vocês, desse tópico. Paulo, era uma dúvida? Não, é porque quando eu li o enunciado, eu fiquei em dúvida se era o que você tinha acabado de comentar sobre a variação de temperatura no intervalo. Aí depois, quando você explicou o que você estava pedindo, que eu fui entender o que era esse intervalo, da diferença entre as duas temperaturas. Você queria saber na outra unidade. Isso, exatamente. Obrigada. Tranquilo, que é tranquilo. Então, repara o seguinte, matamos esse tópico aqui, e agora, se ainda não pegaram os slides sobre balanço de massa, chegou a hora, porque esse é o momento em que vamos conversar sobre o grande tópico da disciplina. É, assim, o carro-chefe dessa matéria. Então, vou pegar aqui, tá, e vou abrir. A gente vai começar com esse main balanço sem reação, tá? Então, acho que é o único slide que tem lá, nesse último tópico no AVA, mas a gente vai começar a conversar sobre os balanços materiais. E nesse primeiro ponto, nesse primeiro momento, a gente vai exclusivamente olhar para problemas que não têm reação. Tem que começar de algum ponto, né? E vamos tirar a complicação da reação. Mesmo assim, para a gente se entender com os balanços, na introdução, eu vou mostrar para vocês o conceito, a ideia, o motivo de problemas com reação e como ele vai se encaixar no equacionamento fundamental. E depois, na verdade, é pensar apenas, se não tiver reação, você cancela os termos de reação e pronto. O equacionamento fica o mesmo. Então, esse é um tópico que recomendo fortemente. Monta caderno. Pensa comigo na hora de preparar os exercícios para não perder os assuntos. Tá? É importante, tá? Para a profissão como um todo. Então, vamos lá. Introdução. Tá? O balanço de massa, o balanço material, também chamado de balanço material, é a primeira etapa que é realizada em qualquer cálculo de processos. E o que ele faz? É justamente uma avaliação do transporte de massa nas correntes que escoam através de um equipamento ou em um sistema por completo. Ou seja, eu vou pegar aqui e vou pensar uma planta completa, uma planta industrial. O que entra nessa planta? Entra matéria-prima, sai produto final. E o que o balanço de massa faz? O balanço de massa é, olha, eu vou analisar o que está entrando nesse sistema e olhar todas as etapas que tem ali dentro e como é que vai sair. Então, repara que eu posso ter uma matéria-prima, mas eu posso ter também várias matérias-primas. Tá? Então, eu posso ter várias correntes que entram em um dado sistema e que eventualmente vão sair. Então, a premissa fundamental do balanço de massa é essa daqui. Você pensar que um processo de transformação que tenha reação química, que não tenha reação química, que tenha transformação física, por exemplo, uma evaporação, em um equipamento de evaporação, desde que não tenha evaporação completa, né, você entra com, sei lá, vamos pensar em água, com água líquida, tá? E você vai sair com água em vapor. E pode ser que sobre um pouco de água líquida também. Então você sai com duas correntes na saída. Então, essa daqui é a premissa que a gente vai precisar pensar agora. E que você vai definir agora, nós vamos definir um determinado sistema de análise. Esse sistema pode ser uma planta completa, assim como pode ser um único equipamento, assim como pode ser um pedacinho dentro do equipamento. Vocês vão perceber mais à frente que pode ser, nossa, uma infinidade de coisas. Mas, nesse momento, começando a pensar, vamos pensar na planta ou em um determinado equipamento. Tá? E vão ter correntes de entrada no equipamento e podem ter correntes de saída
nesse equipamento. Até aqui eu quero saber se existe algum problema. Todo mundo pegou a ideia geral? É isso que a gente vai calcular. Ok. E para montar o balanço, tá? E aí a gente vai falar sobre Lavoisier. A premissa básica foi toda com o fundamento de Lavoisier, tá? No século XVII, quando ele fez o seguinte experimento. Tá? Ele pegou, tá? E aí eu vou olhar para esses dois carinhas aqui. Tá? Então, o primeiro copinho que tem aqui, ou Becker, tá? Foi o que Lavoisier começou a colocar, tá, dentro desse copinho. Ele pegou e colocou o bagulho 1, tá, a espécie química 1, que eu vou chegar aqui de modo genérico e vou mostrar, vou colocar como espécie química A. Tá? E o que ele fez? Ele pegou e colocou uma determinada quantidade de espécie química A, tá, com uma massa conhecida. Beleza. Que ele chamou, que eu vou chamar de MA. E aí depois ele pegou e colocou mais uma certa quantidade de uma outra espécie química, B. E ele também mediu em massa a quantidade dessa espécie química, MB. Tá bom? E eu vou chegar e vou fazer o seguinte. Eu vou chamar que a massa total do sistema, eu vou botar em verdinho, tá? A massa total é o que eu vou chamar de MAB. O grande lance é que não foi por acaso, Lavoisier colocou duas espécies químicas que têm uma afinidade reativa, ou seja, vai ter uma reação. E as duas espécies vão se transformar. Tá? E foi isso que aconteceu. No fundo, depois de um determinado tempo, então ele pegou aqui, olha, passou um determinado tempo, e ele chegou e verificou que tanto a espécie A quanto a espécie B não existiam mais no sistema. E passou a existir uma determinada espécie C, isso considerando reação completa no ponto de análise, no volume de análise dele. Então, ele verificou que depois de um tempo só tinha espécie C, e ele foi e verificou que a espécie C tinha uma determinada quantidade de massa. E a observação dele foi a seguinte. Pô, cara, ele percebeu que, e aí eu vou botar em preto porque é a premissa fundamental, que MAB é igual a MC. Ou seja, mesmo tendo transformação da matéria, a massa é conservada. Isso daí é a premissa fundamental, nossa, para várias e várias linhas. Isso daí pode ser estendido, é uma dos grandes tópicos que eu trabalho no meu dia a dia, princípios de conservação de propriedade. E o mais básico que tem é o princípio de conservação de massa, mas isso se estende para outros tipos de propriedade. Propriedade como energia, a energia se conserva. Pois e tipos de energia se conservam também. Energia cinética se conserva, energia potencial se conserva, energia total se conserva. E aí você tem várias formas. Então, a premissa básica desse problema analisado por Lavoisier é que a massa se conserva, tá? E nesse caso aqui, eu esqueci de colocar, desculpa, pessoal. Nesse ponto aqui, ao longo do tempo, houve uma transformação. Uma reação química, né? Que a espécie química A mais a B se transformaram em C. Então tem uma reação acontecendo. Até aqui eu quero saber se tem um
teve algum problema, todo mundo pegou, sem mistérios, certo? Agora eu quero analisar com um outro ponto de vista. Olha, eu vou pegar e vou querer colocar uma nomenclatura, tá, avaliada com o que eu coloquei aqui em cima. O que eu coloquei? Sistema, entradas e saídas, certo? O primeiro ponto que eu vou colocar é, olha, antes de mais nada, qual é o sistema que eu quero analisar? Isso foi uma pergunta para vocês. Qual é o sistema que eu quero analisar? O sistema que eu quero analisar. Vamos pensar no equipamento que eu quero analisar, tá? Que Lavoisier analisou. Ele analisou um copo, tá bom? Ele analisou o que tem nesse copo. Beleza? No início, o que tinha nesse copo? Na verdade, no início não tinha nada. Estava vazio. O copo existe lá, assim como um reator existe. Isso, alguma coisa só pode acontecer se você colocar algo lá dentro. Aí começa, você fica, pô, peraí. Então quer dizer que para o que eu estou definindo de sistema, o copo, a espécie química A e a espécie química B tiveram que entrar nesse copo. Aí você já começa a ficar, pô, peraí. Então quer dizer que o quanto entrou de A e o quanto entrou de B representam o que nessa minha análise completa em um balanço de massa. Representa aquilo que entrou no meu sistema. Certo? Até aqui, foi? Sim, não, talvez. Sim, foi. Beleza. Depois disso, peguei, tá, e reparei que o sistema, depois de um dado tempo, o sistema, o copo, eu não tenho mais A e B. O que eu tenho é C, tá? E para eu conseguir analisar ou transportar o material que foi gerado no meu sistema, o que eu vou fazer? Eu vou tirar do copinho para fazer análise e tal. Ou, se eu quiser montar um reator, o tempo todo eu vou querer colocar reagente, depois eu vou querer tirar o produto final, tá? Então, no contexto desse cara aqui, no momento em que eu tirar e reesvaziar o meu copinho, o meu reator, da matéria final, do produto final, isso daí vai representar o quê? A saída do sistema. Beleza? Todo mundo alinhado? Sim, não, talvez. Beleza. Então, o que acontece? Para eu conseguir montar o equacionamento de balanços de massa, tem algumas coisas que eu preciso analisar antes. E vocês já perceberam que o que entra e o que sai faz toda a diferença no sistema. Então, a estrutura completa do balanço de massa, primeira coisa que eu preciso fazer, entender o que é o sistema. Primeira coisa foi isso. Eu falei para vocês, tá, o que eu quero? Vou definir que é o copinho lá do Lavoisier. Posso ampliar isso e colocar, eu quero olhar o reator, eu quero olhar a planta química por completo, eu quero olhar, não quero olhar toda a planta não, mas eu quero olhar o processo de evaporação e de separação por destilação. Não importa, o que importa é que você passa a precisar definir o sistema. E, uma vez definido esse sistema, a gente vai precisar definir a fronteira dele. Tá bom? O que entra e o que sai desse cara. Então, vou desenhar para vocês, tá bom? Uma vez tendo definido, eu vou pensar no copinho lá do Lavoisier, tá? Que ele colocou. Eu vou pegar e vou desenhar o meu sistema aqui, vou escrever em vermelhinho, só porque é um exemplo. É lá o copo do Lavoisier, onde ele botou as espécies químicas, e o que representa entrada e saída, eu vou desenhar assim.
É a fronteira que define o copo como o meu sistema. Tá bom? Então, isso daqui, para mim, é a fronteira. Fronteira, muitas vezes eu chamo também, especial quando a gente fala de reatores, porque reatores, você coloca uma determinada quantidade de massa, um volume de massa, eu chamo também de volume de controle. É o meu ponto de controle, é a fronteira de controle. Então, eu vou colocar aqui também um outro nome bonito que eu uso. Volume de controle. Muitas vezes, esse é o nome que eu uso no meu dia a dia, tá? Volume de controle. Então, isso daí a gente definiu. Beleza. Não imagina ainda que existe setinha, não, tá? Representando entradas e saídas, porque essa daí é a segunda etapa. Tá? Uma vez tendo definida a fronteira, eu preciso definir as correntes que atravessam fronteira, que justamente vão ser essas setinhas. Então, eu vou analisar o que entra e o que sai da fronteira. Todo mundo alinhado? E essa daí é a primeira etapa. É a primeira etapa. Depois eu preciso pensar, tá, mas o que está acontecendo nesse sistema, dentro desse volume de controle? Tem reação? Não tem reação? Qual é a transformação que tem aí dentro? Afinal de contas, deveria ter, né? Poxa, nem que seja uma transformação como evaporação, como uma condensação, algum tipo de transformação tem, seja ela física, seja ela química. Tá? Senão não teria motivo ter um equipamento para isso, né? Mas então, a segunda etapa é você parar para pensar quais são as transformações no sistema. Eu vou colocar aqui entre parênteses, porque pode ser, e muitas vezes vai ser, transformação química no contexto que, o nosso objetivo aqui são cálculos de processos químicos, bioquímicos, que sejam. Mas então, cara, tem uma transformação química e ela bem possível de acontecer. Beleza? Lá para Lavoisier, o que aconteceu? Pois é, a gente viu que a entrada eram duas correntes, tinha A e B, tá? No sistema tinha A mais B dando C, e como corrente de saída teria apenas a espécie química C. Isso daí a gente dissecou o que Lavoisier fez, mas no contexto agora de um processo. Tá? Show. Beleza. Ok. Todo mundo alinhado, né? Todo mundo tranquilo. Pode ter dúvida que eu posso mostrar de formas diferentes. Todo mundo feliz? Então tá. Tranquilo. Então tá bom. Então tá bom. Vamos lá agora. Então eu vou pegar agora o ponto 1. Tá? Uma vez tendo definido a fronteira, tá? Pode ter mais de uma, mas isso daí a gente vai conversar depois. Mas eu defini aqui a fronteira, o volume de controle. O que a gente precisa fazer? O primeiro ponto é analisar a corrente que atravessa a fronteira do sistema. E aí eu vou pegar e vou desenhar o exemplo lá do Lavoisier. Eu vou desenhar aqui nesse cantinho, tá bom? Eu vou pegar e eu quero que vocês imaginem isso. Um copo de água. Copo de água. Eu estou definindo o copo de água. A matéria que eu quero colocar dentro do copo é o quê? Água. Tá, que eu quero beber água. Tá, meu processo industrial agora vai ser beber água. Esse é o meu processo industrial. Respondendo ao que a Ana colocou. No fundo, eu quero a massa total. Tá? Mas, poxa, a massa vai ocupar um determinado volume, né, desse recipiente. Então, muito, mas muito conveniente utilizar uma variávelzinha de processo que a gente viu atrás, que é a relação entre massa de uma substância e o volume ocupado, a densidade. A densidade vai aparecer aí. Então,
seja calculando por massa, seja calculando por volume, Ana, eu vou poder utilizar a densidade para calcular essa relação, tá? Ou a concentração também, tá? Mas então, sendo bem direto, a sua pergunta é sim, tá? Você vai querer calcular volumes de recipiente. Mas então tá aqui, olha. Tá aqui o copo. Vou desenhar a fronteira, tá? Vou desenhar em verde, só para destacar um pouco mais. O que você quer fazer no processo industrial beber água? Qual vai ser a primeira etapa que você vai querer colocar aqui? Foi uma pergunta. O que você vai querer fazer no copo? Encher ele de água? Muito obrigado, muito obrigado. Então, naturalmente, o que você precisa fazer? Cara, eu vou querer botar água aqui dentro. Tá bom? Então, você vai botar água. Opa, não tem uma setinha que passou pela fronteira? Isso representa o quê? Representa uma entrada. Certo? Beleza. Essa daí é o quê? No fundo, para um balanço de massa, tá? Olhando para a água como o material de interesse, eu pergunto a vocês, o que está acontecendo com a água no momento em que está entrando no processo? O que está acontecendo com a água? Está aumentando dentro do sistema? Está diminuindo? Aumenta. Aumentando. Todo mundo concorda que esse bagulho aqui está aumentando? Está aumentando. Sim. Então, repara o seguinte. No que a gente está vendo, a entrada em sistema está vinculada ao aumento de massa. Então, correntes de entrada se vinculam, vou escrever aqui, a corrente de entrada. Beleza. Lógico, tá? Acho que vocês já perceberam, tá? Voltando aqui ao meu problema. Enchi o copo de água, agora eu vou pegar, botar na boca, vou começar a beber. O que vai acontecer com a água que antes estava dentro do copo? Vocês concordam que no momento que eu estou bebendo, a água vai atravessar a fronteira, mas saindo, entrar na minha boca e tal, e pronto? Todo mundo consegue visualizar isso? Sim. Sim. E vocês conseguem também ter a percepção que, pô, peraí, está tendo uma queda de massa dentro do copo. Isso daí significa o quê? Correntes de saída estão atreladas a uma queda da massa total no sistema. Então, vou pegar e vou escrever aqui. A queda na massa está vinculada às correntes de saída no sistema. Pô, professor, faz sentido. Faz sentido, né? Tá entrando, né? Tá aumentando a massa, tá saindo. Beleza. Só que tem o seguinte. Eu vou escrever aqui e eu quero ver se vai fazer sentido para vocês. Eu vou pegar e vou escrever a equação fundamental do princípio de conservação, o balanço total de material. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Acho que vão. E eu vou usar um termo técnico. Então, essa daqui é a equação do balanço total. Vou marcar muito, porque essa daqui é total de material. E eu vou dizer o seguinte, que a entrada, tudo aquilo que entra em um determinado sistema pré-definido, menos o que está saindo, é igual ao que a gente diz de acúmulo de massa total no sistema. Vou marcar, tá? Na verdade, eu vou marcar assim, olha, porque é importante demais. Tá? É importante demais isso.
Aí você fica, pô, peraí, professor, o que você está chamando de acúmulo? Esse mesmo acúmulo é aquilo que vai acumulando dentro do sistema. Quer ver? Vamos pegar e fazer o seguinte. Vamos pensar de novo no copo. Tá? A primeira etapa no processo de beber água. Tá? Na primeira etapa do processo de beber água é colocar o quê? Água no copo. Vocês concordam comigo que não tem saída d'água? No fundo, você está só colocando água dentro do teu copo. Certo? Então, nesse primeiro exemplo, qual é o valor de quantidade de água saindo do sistema? Por favor, respondam zero, por favor, respondam zero, por favor, respondam zero. Zero. Muito obrigado. Muito obrigado. Zero. Então, a saída é zero. O que vai acontecer? Tudo aquilo que você está colocando de água no teu copo está acumulando dentro desse copo. O acúmulo de água é positivo. Está entrando água. Todo mundo concordou com isso? Sim? Sim. Beleza. Agora vamos pensar o segundo caso. No segundo caso, você está começando a beber. Tem corrente de entrada no sistema? Não. Você já não está botando mais água ali dentro, você só está bebendo tua água no copo. O que vai acabar acontecendo? Nesse ponto, eu estou perdendo a massa. Tá? E, na verdade, é o contrário de acúmulo. Eu não tenho acúmulo. O que, em termos técnicos, a gente chama disso, isso daí é que o acúmulo é negativo. O acúmulo, vou repetir, o acúmulo é negativo. E olha só o que acabou acontecendo no equacionamento do balanço total material. O acúmulo, naturalmente, vai ser o quê? O quanto está saindo de água, mas olha, ele tem um valor negativo aqui, pô. E por isso. Isso significa que, por exemplo, quando você está calculando processos industriais e você calcula o valor de acúmulo total no sistema, se der negativo, você sabe que o sistema está perdendo massa. Todo mundo pegou essa premissa? Todo mundo? Sim. Sim? Sim. Sim? Ok. Professor, Diga. mas aí se depois tiver outra entrada? Vamos lá, vamos colocar mais um exemplo para explicar isso um pouco melhor. Vamos pegar agora, eu vou continuar com o exemplo do copo. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Eu vou desenhar nesse cantinho aqui. Só que agora eu não vou usar um copo, não. Vamos lá para o sistema industrial. Eu vou pegar aqui, olha, e desenhar um reator. Ih, que feio. Deixa eu tirar. Um reatorzinho. E nesse reator, tá? Eu vou pegar e vou escrever aqui, olha. Acúmulo igual ao que entra menos o que sai. A nossa equação de balanço de massa. E aí eu vou pegar aqui, olha, e vou colocar uma determinada quantidade de massa aqui entrando. Tá bom? Beleza. E tá entrando. Tá entrando. Tá entrando. Tá? Aqui fora, vamos voltar àquele exemplo que a gente fez lá no início da disciplina, hein? Tá aqui o desenho. No início do sistema, eu tenho até a tubulação da corrente de saída, tá bom? Mas eu vou botar esse cara fechado. Tá aqui uma válvula, no início ela tá fechada. Então não tá saindo nada. Tá? Aqui é a quantidade de massa no sistema. Aqui é o tempo. O que vai acabar acontecendo? Tá? Vamos lá, pessoal. Esse gráfico, o que vai acontecer no início? A No início massa ele vai vai ser aumentar. igual a zero. Depois vai aumentar. No início é zero, parte daqui. E esse cara daqui, ao longo do tempo, vai pegar e vai encher. Ou seja, no início,
eu tenho um acúmulo de massa no sistema, e o acúmulo é igual ao quê? Aquilo que está entrando. Certo? Até que vai ter um ponto, tá? Lógico, que eu posso atingir o limite, tá? Tipo, cara, tenta botar mais massa dentro do tanque. E o tanque tem um volume finito, ele não vai aguentar mais, tá? E aí você pode explodir o tanque, você entra em condições que não são seguras. Vamos parar por aí, tá? Não vamos chegar em pontos que não são seguros. Eu simplesmente vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou começar a abrir essa válvula aqui, tá? E no momento que eu começo a abrir a válvula, tá, o que vai acontecer? Vai ter uma saída no sistema. E aí, vamos lá. Vamos lá. Começou a sair, tá? E aí eu pergunto para vocês, se nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, a situação for o gráfico continuar a subir, o que vocês podem me dizer em relação ao que entra e ao que sai? Está entrando mais massa ou está saindo mais massa? Está entrando mais. Está entrando mais. Está entrando mais. Por quê? Porque o acúmulo não continua sendo positivo? Olha só, isso daqui, no fundo, representa o quê? O quanto está acumulando de massa. Certo? Se está subindo, o valor é positivo. Certo? Ele está subindo. Beleza? Tranquilo. Tranquilo. O acúmulo é positivo. O quanto está acumulando de massa, né? Está só aumentando. Se chegar ao ponto em que eu abro demais a válvula ali de saída e começa a vazar muito material, o que vai acabar acontecendo? Tá? O valor da saída vai ser muito alto, né? E o acúmulo vai começar a ficar negativo. Então, ele vai começar a cair. Isso daqui é assim, um gráfico que vocês vão querer ver o tempo todo, tá? E o que isso daqui representa, tá? Esse gráfico aqui mostra a variação de massa ao longo do quê? Ao longo do quê? Ao longo do tempo. Perfeito. Então, eu quero mostrar para vocês agora o significado físico do que é acúmulo. Tá? Vou botar aqui, olha, a variação de massa total no sistema, dividido pelo quê? Pela variação no tempo. Isso daqui representa o acúmulo, tá? E se eu quiser montar um sistema de cálculo mesmo, tá? Se eu colocar cálculo diferencial, se eu pegar e montar uma análise em que aplico o limite com ΔT tendendo a zero, qual vai ser o significado físico desse cara daqui? Eu acho que você já viu isso em cálculo. Acho só. Estou jogando verde. Começando com deri, terminando com vada. Derivada. Por isso que vocês têm derivada. É por isso que vocês veem derivada. Porque para realizar os cálculos, calcular variação de alguma coisa dentro de um sistema, vocês vão querer utilizar as derivadas. O significado físico de derivada é isso. É o quanto uma determinada função, no caso aqui a nossa função aqui é massa, varia em relação a uma outra variável, que no nosso caso aqui é tempo. Tá? Então, se eu pegar, colocar lá o limite, ΔT tendendo a zero, esse cara daqui no fundo, é a derivada da massa total em relação ao tempo, e o significado físico desse cara é o quê?
o acúmulo. O acúmulo. E aí, eu não sei se vocês já viram. Vocês já viram sinal de derivada? Se não, talvez, só para eu saber onde é que eu estou pisando. Aham. Já viram sinal de derivada? E então vocês devem saber que a derivada é positiva quando esse cara daqui, a função, né, ela está subindo, e a derivada é negativa quando a função está em queda. É tudo uma inclinação, né? E esse é o significado físico. O acúmulo vai ser positivo quando tem uma entrada muito maior do que a saída. E o acúmulo passa a ser negativo quando a saída é maior do que a entrada no processo. Note que aqui eu acabei seguindo por uma linha, para explicar para vocês, que leva a cálculo diferencial. Tá? A gente não precisa seguir por essa complicação matemática. Tanto Graças a Deus. eu vou eliminar ela rapidinho, tá? A gente não vai trabalhar com derivadas aqui dentro, não. Vou explicar isso já para vocês. Mas eu só queria ressaltar o volume, o significado físico do que esse cara daqui representa. Tá? É engraçado porque muitas vezes usar as derivadas, eu sei que o impacto inicial é forte, tá? Mas, caramba, vai ajudar vocês em vários aspectos no futuro. Tá? Vai por mim. No futuro, graças a Deus, no futuro. Agora eu sei que dá impacto, tá? Mas no futuro vocês vão ver que, vai ajudar horrores. Então, em especial, balanço de massa, eu gosto muito quando tem derivadas, porque vai ajudar. Tá? Força, estuda essa parada, porque vai adiantar bastante no futuro. Mas ok, beleza. O ponto foi colocado. Mas o que acontece aqui? Tá? Vou colocar mais alguns exemplos. Então, deixa eu colocar aqui. Eu não lembro quem tinha perguntado, se foi Yasmin, não lembro quem foi. Mas... Sobre a entrada fui eu. Ter mais entradas, né? Então, olha só, vamos pegar aqui, olha, deixa eu apagar esse negócio todo. Eu já expliquei o significado físico do acúmulo. Aí, o que eu posso ter? Tá? Eu posso ter duas entradas. E qual vai ser o significado? Olha, a soma de massa das duas entradas, se eu tenho só uma saída, se está acumulando num sistema, significa o quê? Que a quantidade de massa total que está saindo ainda é inferior à soma das duas entradas. Eu posso ter quantas entradas eu quiser. Só que talvez eu tenha uma vazão pequenininha para cada uma delas. Eu tenha uma quantidade de massa que é bem pequenininha. E acaba que o acúmulo continua sendo positivo. Assim como eu posso ter quantas saídas eu quiser também. Vou desenhar de novo, só que agora eu vou desenhar assim. Eu posso ter uma entrada, tá? Por exemplo, um equipamento de separação. Um equipamento de separação, eu entro com um material. Vamos pensar na destilação. Deixa eu redesenhar aqui. Quer ver? Olha. Um equipamento de destilação. Qual é o princípio da destilação? Não é uma separação em que você pega uma corrente de entrada e no final você separa com uma fase vapor, uma fase líquida, em que, enfim, a fase vapor tem aí uns determinados componentes, espécies químicas, e a fase líquida tem outros. Tá? Repara, nesse caso aqui, vamos definir o sistema. Né? O meu sistema de análise eu vou colocar aqui. Aqui. E aí eu olho as setinhas. Eu tenho uma setinha de entrada e eu tenho duas de saída. O que eu sei? Tá? Se esse equipamento aqui não acumula mais, tá? Eu sei que o acúmulo é zero, estou pré-definindo isso, e o que está entrando é o que está saindo. Então,
toda a massa nessa corrente de entrada aqui vai ser igual à soma dessa corrente mais essa corrente de saída. Foi? Foi. Beleza? Então, olha, tem equipamento que você pode ter diferentes abordagens. Isso é o que a gente vai trabalhar. Mas o mais importante que eu preciso que vocês lembrem é o significado físico. E isso daqui tem que estar no sangue, tá? Balanço total. Vou repetir. Total de material, tá? De mistura, por exemplo, é o que entra menos o que sai é igual ao acúmulo. Isso tem que estar no sangue. Essa é a representação máxima. Dúvidas? Nada? Beleza.